Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu declaro aberta a 86ª sessão ordinária do nosso Conselho Superior da Defensoria Pública. Passando aqui ao nosso primeiro item da pauta de hoje, com a aprovação de atas de sessões anteriores. Nós temos as atas de sessões ordinárias de número 804 e 805, bem como a 226ª sessão extraordinária, que já circulou entre os conselheiros e conselheiras, mas consulto aqui novamente, caso haja necessidade de alguma retificação. Não havendo, então, portanto, estão aprovadas as atas das sessões anteriores. Passo aqui agora a breves informes por parte da presidência da Defensoria Pública Geral. Destacar aqui apenas algumas agendas mais importantes ocorridas ao longo dessa última semana, bem como da semana anterior, porque nós também tivemos uma semana reduzida na semana anterior em virtude do feriado, não tivemos sessões do Conselho. Tivemos alguns eventos no Tribunal de Contas do Estado. Destaque aqui a abertura de um seminário sobre democracia e controle das contas, um seminário organizado pelo Tribunal de Contas de São Paulo com outros parceiros. Foram 4 dias de evento ali, com palestrantes de renome no cenário nacional. Vou destacar aqui a palestra inicial do ministro Bruno Dantas, também a palestra do ministro Alexandre de Moraes. A Defensoria Pública Geral esteve nesse evento e participando ali também, inclusive ativamente lá dos debates nesse momento. Também no Tribunal de Contas, ao longo dessa semana, tivemos a posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas, o conselheiro Marco Bertaioli, que assume a cadeira do conselheiro, ex-conselheiro, conselheiro aposentado, Edgar Camargo Rodrigues. A Defensoria Pública Geral também esteve ali na posse, uma posse muito prestigiada, por diversos atores do Estado e também do país. Então, tal como fizemos naquele momento, reforçar aqui as congratulações por parte da Defensoria Pública ao novo conselheiro. Outras agendas também. Na terça-feira estivemos no Palácio dos Bandeirantes, convite do governador, também a convite do secretário de Estado da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, para o lançamento do programa São Paulo São Libras, que na realidade, bem em resumo aqui, busca trabalhar a acessibilidade através da comunicação, com a disponibilização da linguagem brasileira de sinais aos equipamentos públicos aqui em São Paulo. A Defensoria Pública já vinha, na verdade, dialogando com os atores. A gente tem já uma parceria voltada ao atendimento da triagem aqui da capital, da Boa Vista 150, com a Secretaria do Município da Pessoa com Deficiência. Agora, com esse novo programa lançado pela Secretaria de Estado, a Defensoria Pública vai buscar trabalhar a capilarização dessa ferramenta muito importante de acessibilidade para as demais unidades também aqui no estado de São Paulo. Então fica este registro aqui, parabenizando aí os atores envolvidos nesse lançamento. Também ontem estivemos também a convite no lançamento da COSUD, que é o consórcio de integração dos estados Sul e Sudeste, também a convite do governador, estivemos lá prestigiando o lançamento desse consórcio. Também algumas agendas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Destacar aqui algumas sessões solenes. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vem promovendo algumas homenagens a atores relevantes para a sociedade paulistana que trabalham com o interesse público, o serviço público. Na semana passada estivemos na homenagem da entrega do Colar do Mérito Legislativo ao secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas, Sérgio Siqueira Rossi, uma solenidade muito prestigiada. Estivemos ali presentes, enfim, discursando também, registrando aqui as congratulações por parte da Defensoria Pública. E nessa segunda-feira, na última segunda-feira, também na Assembleia Legislativa, estivemos na homenagem dupla que aquela casa concedeu aos dois parlamentares, deputado estadual, o senador Eduardo Suplicy,
do Partido dos Trabalhadores, também é o deputado Barros Munhoz, do PSDB. Ambos foram congratulados aí com o colar do mérito legislativo, mais uma vez uma cerimônia, né, muito prestigiada, um público muito grande, e nós pudemos ali também enaltecer o papel dessas duas figuras aqui para a população de São Paulo e para a população do país. Que, encerrando rapidamente, então, as agendas, ou pelo menos as principais delas, ocorridas aí ao longo da última semana, apenas para informar também, relembrar, na verdade, que essa semana nós vivemos a semana do exame oral, a última etapa do nosso concurso de ingresso, do 9º concurso de ingresso. Hoje é o último dia, né, de realização dos exames, enfim, um trabalho árduo, presente, com bastante atenção e dedicação de toda a banca examinadora, da presidência. Faço esse registro aqui já, né, as provas se desenrolaram dentro da absoluta normalidade, dentro daquilo que se esperava. Quero registrar aqui, então, né, as congratulações a toda a banca examinadora e à presidência, colega Juliana Belloc, pelo trabalho que vem desenvolvendo até essa etapa derradeira do certame. Também aqui parabenizar, né, todos os candidatos e candidatas que passaram aqui pela avaliação ao longo da última semana e ainda, né, estão sendo avaliados no dia de hoje, os últimos candidatos e candidatas. Então, creio que esses eram os principais informes por parte da presidência. Passo aqui agora a comunicações por parte da secretaria. Boas-vindas a Sara. Sara, temos informes? Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. A Secretaria do Conselho justifica a ausência da conselheira Élica Leone. Obrigado, Sara. Passamos, então, agora ao momento aberto de hoje. Temos aqui 6 inscrições, 5 presenciais aqui na Boa Vista 200 e uma em ambiente síncrono. Nós iniciaremos, então, como de costume aqui, pelas pessoas que estão aqui presencialmente no nosso momento aberto, já dando as boas-vindas à nossa colega Fernanda Capitani Macagnani, é isso, né, Fer? Macagnani Soldi, seja bem-vinda ao nosso conselho, com a palavra. Bom dia a todos, todas. Está em discussão nesse conselho uma proposta que eu apresentei sobre a Central de Curadorias Especiais, acho que isso é do conhecimento, né, dos senhores e das senhoras. E semana passada aconteceu uma reunião entre o relator do processo e alguns conselheiros. Eu não pude participar porque eu estava em correição individual no dia, para tratar, na verdade, da implementação do projeto piloto da central, algo que foi votado aqui no conselho, né, foi apontado como necessário aqui pelo conselho quando da apresentação da proposta. E a notícia que eu tive é de que não existe uma intenção efetiva da administração de instalar a central, apesar da votação liminar para a instalação de um projeto piloto. Então, aqui, na verdade, eu queria trazer algumas preocupações e que não dizem necessariamente aqui nem de uma defesa intransigível da central de curadorias em si, né? Mas me preocupa um pouco como as coisas foram conduzidas nesse assunto, e como que as coisas continuarão sendo conduzidas aqui no Conselho, né? Inicialmente, me parece bem complicado a gente ter uma decisão colegiada, ainda que em sede liminar, né, para a implementação de um projeto, que novamente é um projeto piloto, não é a ideia de instalar um serviço correndo, sem qualquer avaliação mais aprofundada, mas não ter uma sinalização efetiva de espaço para que uma decisão do Conselho fosse cumprida, né? E nesse sentido, antes dessa reunião que existiu entre o relator, né, e esses outros conselheiros, eu tive também uma reunião com o conselheiro Gustavo Minatel, que é o relator, e a verdade é que até agora, em que pese existir essa decisão colegiada, não foi apresentada nenhuma justificativa efetiva do porquê que esse projeto não pode acontecer, né? Os números não foram de fato expostos. Tive notícia também que na reunião de coordenadores que aconteceu aqui, a gestão explicou por algum período para os coordenadores de talvez seria melhor pensar em termos de expansão virtual naqueles cargos propostos no modelo da expansão, não é? Que me parece que iriam trabalhar com conciliação, enfim.
Então, assim, inicialmente eu fico feliz de saber que essa ideia de avançar no modelo virtual está de fato acontecendo. Agora, o que eu gostaria é que essas propostas fossem trazidas com um sim ou com um não para a gente de uma maneira um pouco mais substancial, né? Eu não vi os números para dizer que a minha ideia da central é ruim. Eu não tive acesso aos números no início, como já foi colocado aqui, né? Recolher os números todos foi uma coisa bem difícil. Depois disso, eu não tive notícia do que de fato tem de problema na minha proposta, né? Em termos de quanto custa, o que se economiza, o porquê não, já que a gente não pode implementar uma política dessa de maneira acelerada. Por que não pensar num projeto piloto com uma cidade, né? De fato, isso seria tão dificultoso do ponto de vista administrativo, orçamentário. E também, já que existe essa proposta dos cargos virtuais, né? Qual que é a grande diferença? Por que a central não funcionaria e esses cargos virtuais vão funcionar? E aqui eu gostaria, de fato, de ouvir da gestão especificamente, senhor presidente, não só uma opinião do ponto de vista institucional, no sentido do que vai ficar melhor no nosso relacionamento com o tribunal, mas cadê os números, né? Se a gente pensar em 20 cargos virtuais nos termos da expansão, o que esses cargos vão absorver? O que eles vão representar em número, em orçamento, né? Em economia ou em gasto? No mesma esteira, a central se instalada, o que ela vai representar em termos de gasto? Ninguém teve acesso a esses números até agora. E eu acho muito complicado a gente vir para cá, enquanto defensor de base, e ver os senhores discutindo, por exemplo, a necessidade de implementar um orçamento participativo. Participativo em que termos? A gente não está tendo acesso a esses números. A escolha é da gestão, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Reforço que existe sim uma decisão colegiada para implementar esse projeto piloto. Então, eu acho que para a gestão poder se colocar de que não deseja implementar, eu preciso de uma justificativa bem plausível. E essa justificativa não só uma opinião, uma percepção da gestão sobre o projeto em si, mas os números. Por que esse projeto não faz sentido? E por que os cargos virtuais que estão previstos lá na expansão fazem? De novo, eu acho que isso poderia ser tratado com um pouco mais de cuidado. Continuo achando que a ideia o projeto da curadoria é uma boa ideia, vai representar uma expansão muito positiva para a defensoria, mas eu realmente gostaria que a hora que esse projeto for trazido, de fato, para uma discussão aprofundada, que ele seja trazido com um estudo mais técnico, o quanto gasta, o quanto economiza, o que absorve, do mesmo jeito que ele pode ser trazido nesse paralelo com os cargos da expansão virtual. O que se absorve, o quanto se gasta, o quanto se economiza, para que essa decisão tenha um caráter um pouco mais legítimo, a meu ver. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Nós que agradecemos a participação aqui mais uma vez. Fernanda diretamente interessada e a proponente da proposta, que inclusive está nesse colegiado aqui, constando da pauta, inclusive, do dia de hoje. Acho que, Fernanda, peguei a parte final da sua fala aqui para concordar, pelo menos com a parte final dela, que eu acho que esse é um aspecto que a gente trabalhava bastante, essa preocupação por parte, aí falando pela Defensoria Pública Geral, especificamente, nem tanto pelo Conselho Relator, a minha dificuldade, né, de conceber que, mesmo que um projeto piloto dessa envergadura, com 12 posições, viessem em caráter liminar. Acho que esse é o aspecto que, enquanto gestor, me preocupava muito. Não pelo tema e não pelo projeto, porque, de fato, eu acho que a gente pode construir convergência nele, mas, de fato, né, num momento que talvez o colegiado tivesse o locus e o fôlego dedicado a isso, porque são sempre escolhas institucionais. A curadoria pode ser uma boa escolha, não foi a escolha, obviamente, que inicialmente a gestão adotou para os cargos estratégicos, mas não quer dizer que, né, num debate, a gente não pode convergir com relação a algum aspecto da atuação na curadoria. Claro que o Gustavo vai poder falar no momento apropriado, acho que a forma como foi pensada, acho que até os números, a dinâmica de atuação talvez não permita, com a dimensão que ali está, uma cobertura plena, mas de repente pode permitir algum tipo de atuação, né, nesse propósito. Acho que isso que o colegiado aqui vai ter condições de discutir, talvez não, né, pelo menos gostaria que fosse assim, que na expansão a gente aprofundasse um pouco essa discussão e cotejasse mesmo, né, comparasse as escolhas que foram feitas, e aí o colegiado tomasse a decisão que melhor aprovesse. Acho que a gestão em si, como com a expansão como um todo, né, acho que a primeira subtrabalha essa perspectiva daquilo que são as premissas importantes naquele modo de sentir inicial da administração,
mas historicamente tem sido assim. Nunca a expansão é votada em 15 dias no Conselho, né? Tem consulta pública, as unidades vêm fazendo abordagens, outros atores fazem também, e a administração muitas vezes recua, muda de posição, altera. Acho que é um pouco essa dinâmica que a gente vai viver aqui, mas, enfim, acho que é super legítimo mesmo a sua ponderação e nenhum tipo de desapego com relação à curadoria em si, mas eu acho a forma como a gente vai colocar isso, né, cotejando com os demais projetos, super legítimo, e aprofundar todos esses pontos no momento adequado. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. Agora, chamando aqui, dando as boas-vindas também, mais uma vez, agradecendo. Colega Maria Dolores, bem-vinda e com a palavra. Bom dia a todos, mais uma vez eu aqui. Fico feliz de que possa haver ainda uma construção dessa central de curadorias, porque eu vejo como muito importante nós ocuparmos os espaços com a Defensoria. Eu vi com muita preocupação e vejo, comentei isso com os colegas hoje, a nossa redução do orçamento. E passa por isso também. Para essa expansão, nós precisamos ter orçamento. Foi muito triste ver que o orçamento foi cortado tão violentamente do que se esperava. E é um assunto que a gente vai ter que abordar em algum momento, de como vão ser feitas as adaptações para que a Defensoria seja o que ela deve ser. Mas, principalmente, eu acho que nós temos que lutar para modificar esse quadro, porque o corte no orçamento foi, no meu ver inicial, um grande desprestígio para a Defensoria Pública como um todo. E isso nós não podemos deixar acontecer. Nós sempre tivemos como parceiros a sociedade civil para brigar também com a gente, e isso eu acho importante agora. Nós estamos num momento de pré-conferências e viremos logo com a conferência. Isso tem que ser discutido. Que orçamento é esse que pode ser cortado desta forma e vai atingir necessariamente o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho, a qualidade dos nossos defensores, a quantidade de funcionários, de servidores, de possíveis analistas, que talvez tenha que ser revisto também, tudo por conta de uma redução unilateral do governo. Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar que a Defensoria tem que ser defendida desses cortes absolutos de orçamento, temos que chegar aos deputados e mostrar a nossa importância. A Defensoria é muito importante para a população, nós não podemos esquecer disso. Esse é o nosso escopo, é atender bem, e para atender bem nós temos que ter um orçamento decente. Não adianta discutir aqui um orçamento e ele ser cortado em 30%, é muita coisa. Não é só para aumentar vantagens ou salário de defensor, é também para isso, mas é também para a estruturação da carreira, para o que nós podemos fazer, o quanto nós podemos crescer e, principalmente, o quanto nós somos como carreira jurídica dentro do Estado de São Paulo. Nós estamos diminuindo a nossa importância. Isso é diminuir demais. E isso me incomoda profundamente. É uma coisa difícil para mim aceitar que eu sei há verba diferida, há modificações que podem ser feitas dentro do orçamento interno, mas o mais importante, ele tem que ser aumentado. Há que se mostrar ao governador a nossa importância. E isso, como nós vamos fazer? Nós temos que fazer isso como carreira. Não é dependendo de uma só pessoa, ou do conselho, ou do defensor público geral, que eu sei que deve ser uma luta imensa, mas não é depender só de uma pessoa, é depender de todos, de toda a carreira. Nesse momento, eu também falo da sociedade civil, que não está vendo o que isso pode causar dentro dos serviços da Defensoria, porque tudo que é feito, necessariamente, vai dinheiro. E um corte de 30% no orçamento é muito grande, seja ele da forma que for, seja ele
com relação a servidores, seja ele com relação à estrutura. Nós precisamos pensar em quais são as formas de luta que nós vamos ter. Eu venho aqui, para mim é uma luta, mas é uma luta por uma defensoria melhor, por uma defensoria que seja reconhecida internamente e externamente. E esse externamente decaiu muito nos últimos dias para mim, na medida em que eu vi aquele corte que pegou, acho que a todos de surpresa. Mas precisamos respirar e falar o que vamos fazer para modificar esse quadro, para que não tenhamos mais esse tipo de corte nos próximos anos. Isso eu acho essencial na nossa carreira e nós temos que lutar para isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Dolores, mais uma vez pela participação no nosso conselho. A Dolores vai fazer aqui algumas considerações muito breves, até para também, né, esclarecer alguns pontos e também dar uma tranquilizada, né, a todos e todas que têm algum tipo de preocupação com o assunto orçamento, e tem que ter mesmo, acho que é importante participar dele. E tal como nós colocamos aqui no colegiado, também na reunião de coordenadores, é bom que se tenha em mente, né, um cenário, quando se fala, a gente fala também, às vezes, de maneira usual, coloquial, de corte de orçamento, né, corte de orçamento na instituição. Tecnicamente, o que houve esse ano não foi corte de orçamento, né, o que sempre existe é um ajuste e uma parametrização das propostas orçamentárias setoriais que aportam ao Poder Executivo, sempre. Por quê? Porque existe uma perspectiva arrecadatória por parte do Estado como um todo que decorre dos impostos, né? Que é o que basicamente alimenta a nossa fonte tesouro do Estado. A nossa participação do tesouro em relação a todo o orçamento é bastante diminuta em relação ao FAGE, que sim, aí é um fundo arrecadatório da Defensoria Pública, mas quanto à parcela de tesouro do orçamento, isso depende de um afinamento por parte da Secretaria da Fazenda, com base nos seus estudos. Todas as instituições, nessa perspectiva, acabam sofrendo corte, se for essa a avaliação. Tribunal de Justiça, Ministério Público, as demais carreiras acabam, né, tendo uma delimitação para aquém das suas POS, que a gente chama as propostas orçamentárias setoriais. E, na realidade, né, acho que a avaliação que tem que ser feita também, é importante isso, é como se comporta a curva do orçamento da instituição ao longo dos anos, considerando que o orçamento é anual. Esse ano, na verdade, esse ano 2023, que tem um orçamento em execução, em comparação àquela proposta de lei orçamentária que está na Assembleia Legislativa, na verdade, ela, comparativamente, ela significa um acréscimo, eu não vou lembrar agora com certeza o percentual, uma casa de 7% em relação a 2023. Então, ele é um aumento, inclusive para além da projeção inflacionária do período anterior. Corte de orçamento no histórico institucional que eu preciso lembrar, porque eu falo com tranquilidade que eu vivi esse cenário no primeiro ano de gestão. 2020 para 2021, em virtude da pandemia, a Defensoria Pública, na sua projeção, na sua proposta orçamentária setorial, sim, teve um decréscimo de quase 70 milhões no seu orçamento. Isso foi equacionado, né, com o executivo à época, foi dialogado, né, enfim, trabalhou muito. Naquele momento preocupava muito, porque de fato a Defensoria Pública não conseguiria arcar com a despesa obrigatória até de folha de pessoal. Sim, aquele cenário é um cenário preocupante. O cenário atual é um cenário que não se projetou o tesouro tal como a Defensoria Pública imaginava. Atrapalha, na perspectiva conjuntural financeira da instituição, os projetos que nós temos, principalmente os de capilarização institucional, de expansão institucional, de levar, né, o serviço a maior parte da população, ou a mais pessoas? Não, né, não, porque a Defensoria Pública gestora desse fundo, né, e a diferida fica sob gestão direta da instituição, de modo com que, né, qualquer tipo de patamar orçamentário que a proposta que está no Executivo, que está na Assembleia Legislativa não comporte, há tranquilidade de ser feito o desbloqueio para o ajuste do orçamento. Isso foi feito em 2021, né? Foi feito em outros momentos institucionais também. Então, só para explicar aqui, né, não tem nenhum tipo de corte no orçamento, não existe. Não existe concordância plena com aquilo que a instituição coloca, como tradicionalmente acontece ao longo dos anos, mas concordo plenamente com o que a Dolores colocou aqui. É fundamental que a instituição trabalhe por todos os seus atores para que cresçamos muito mais, né, do que esse que foi projetado. Acho que
nem é um sonho, né? É um trabalho que tem que ser objetivo mesmo e buscado sempre pela instituição. Agradeço aqui mais uma vez a Dolores e já chamando aqui também, dando as boas-vindas ao nosso próximo inscrito no dia de hoje, nosso colega Fábio Jacinto Sorge, da unidade Jundiaí. Bem-vindo, Fábio, com a palavra. Obrigado, Floresvaldo. Bom dia a todos e todas. Eu voltei hoje aqui ao Conselho para cobrar um ponto mais importante da carta que nós havíamos feito, que foi a carta de Jundiaí. Em especial, um ponto que vai ser votado hoje por esse colegiado, que é a questão do plantão. E em especial da remuneração do plantão, ou da contraprestação do plantão, na medida em que hoje ela é aplicada de um dia para um dia de compensação e indeferimento, e há um projeto aprovado, inclusive por todo mundo que subscreveu a carta, no sentido que seja alterado para gerar um dia de indenização e um dia de compensação. Esse projeto foi proposto pelo conselheiro Rafael Camarão, ele propôs esse projeto lá naquele momento, foi distribuído ao conselheiro Júlio Tanoni, o conselheiro Júlio é o relator, o conselheiro Júlio pediu então para que fosse remetido à assessoria, à AJ, e por um prazo de 60 dias, num primeiro momento, depois houve um pedido da Defensoria Pública Geral para que fosse concedido novo prazo de 60 dias, totalizando 120 dias, sendo que algumas 2 semanas foi apresentado o parecer da assessoria jurídica sobre o tema. Eu vou fazer algumas críticas ao parecer e eu quero deixar muito claro que não são críticas à colega que fez o parecer. São críticas técnicas ao que foi lá manifestado. Quero ser muito claro sobre isso. Com todo o respeito, acho que o parecer ele confunde conceitos, ele embaralha conceitos e ele busca, ao dizer que não é possível, seria ilegal se esse conselho decidisse para compensação, sendo feito com um dia de compensação e um dia de pagamento de indenização, que esse conselho agiria de forma ilegal, o parecer padece diversos equívocos. E, a meu ver, o principal deles, então, sobre a redação que foi dada ao artigo 134, o inciso 10 é o que prevê a compensação, e depois tem o parágrafo 2º. E eu vou me permitir, aqui eu não gosto muito de fazer, mas de fazer a leitura. Em primeiro lugar, há previsão de que a compensação, em razão de atividades realizadas nos finais de semana, feriados ou recessos, mediante designação por ato do defensor público geral, observados os critérios definidos pelo Conselho Superior. O parágrafo 2º vai restringir o que, ao meu ver, é a hipótese de pagamento remuneratória, mas que não tem nada a ver com compensação, como foi listado. Diz o parágrafo 2º. Na hipótese de compensação de que trata o inciso 10 deste artigo, eventual indeferimento do respectivo gozo, por necessidade de serviço, deverá gerar indenização, observado o limite de 1/30 de vencimento do defensor público nível 1 por atividade, conforme critérios definidos pelo Conselho Superior. Pois bem, que essa redação proíbe é que se pague mais do que 1/30, que se pague 1/15, 1/10. É isso que essa redação proíbe. Ela não fala de compensação, como colocado no parecer. Até porque aqui nós estamos falando de uma indenização vencimental a ser paga se não puder ser gozada a compensação. Não tem nada a ver com ser feito 2 dias de compensação. Absolutamente nada. E, aliás, o parecer vai mal, porque aí ele encampa em dizer, não, aqui a gente inclusive nem aplica a CLT com um trabalho feito em final de semana, e aí ele continua de mal a pior no momento em que ele trata da magistratura. Não, a magistratura não é igual. Como não é igual? Todo mundo aqui que faz plantão judiciário sabe que é. Os magistrados fazem as mesmíssimas atividades que nós. O que acontece é que muitas vezes eles ficam à disposição do serventuário do Poder Judiciário se surgiu alguma urgência. E isso basta que o colega que está fique. Há uma determinação aqui, uma interpretação desse parecer totalmente contrária aos defensores, sem nenhum embasamento legal. Na verdade, e é decepcionante que isso tenha levado 120 dias para se escrever algo desse tipo, que prejudica e restringe o direito dos colegas, e restringe sem embasamento legal, se confundindo a contraprestação com o eventual pedido de indenização. Evidentemente, se alguém viesse aqui e pedisse à Defensoria Geral ou a esse conselho que aprovasse algo aumentando questão vencimental, isso de fato era ilegal. Agora, não é isso que está sendo pedido. O conselheiro Camarão coloca isso muito bem na proposta que é feita. Então, e causa, assim,
bastante decepção nós esperarmos 120 dias para ter um parecer contrário que não explica a situação da magistratura, não explica a situação do Ministério Público e pede para não se aplicar a lei, sabe-se Deus com o quê? Se a Defensoria Geral entender que politicamente não é conveniente, perfeito, é uma decisão da Defensoria Geral. Mas então que se explique. Agora, o parecer da forma que foi escrito, com todo esse tempo, ele com todo o respeito, mas cria um impedimento legal que não existe. Então era mais para manifestar isso e lembrar que esse pedido não é meu pessoal, mas é das mais 600 pessoas que assinaram a carta e pediram essa implementação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fábio, mais uma vez pela participação no nosso Momento Aberto. De fato, esse é um tema que é um processo também indicado na ordem do dia. Acho que tem bastante coisa para falar desse tema aqui, né, sobre plantão judiciário, a natureza com que isso é enfrentado na instituição ao longo dos anos. Acho que a gente vai aprofundar esse aspecto que você trouxe aqui, outros elementos também a gente gostaria de acrescentar a esse debate. Enfim, a gente vai avançar aqui. Obrigado, Fábio, mais uma vez pela participação no nosso Momento Aberto. E agora eu quero dar aqui as boas-vindas também ao senhor Rafael Gandur Giovanelli, ele é conselheiro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo. Então, Rafael, seja bem-vindo. Bom dia e com a palavra. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência, Dr. Florisvaldo, na pessoa de quem eu cumprimento todos os excelentíssimos conselheiros e conselheiras, especialmente o Dr. Luiz Felipe, que é o relator do Plano de Expansão Institucional, que é a matéria que eu vou abordar aqui. Meu nome é Rafael Giovanelli, eu coordeno a área de litígio estratégico do WWF Brasil, que é uma organização de conservação ambiental inclusiva, o que pressupõe a promoção dos direitos humanos em todas as atividades de proteção ambiental que a gente aborda. Desde agosto eu passei a compor o Conselho Consultivo da Ouvidoria, a convite da nossa ouvidora, Camila Marques, e a gente está discutindo intensamente o plano de expansão num grupo de trabalho. E aqui, falando em nome do Conselho Consultivo, Dr. Luiz Felipe, Camila, eu queria chamar a atenção para a proposta de criação de uma coordenação de meio ambiente e emergências climáticas no âmbito do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, o que para nós nos parece uma proposta absolutamente acertada, porque a Defensoria Pública é uma instituição, se não a instituição mais vocacionada do sistema de justiça para tratar da dimensão humana da crise climática. Como todos sabem aqui, com toda certeza, mas queria destacar, as mudanças climáticas, elas se manifestam através de eventos climáticos extremos, como ondas intensas de calor, chuvas torrenciais seguidas de enchentes, alagamentos, deslizamentos. A mudança climática, ela impacta a produção de alimentos atualmente, a qualidade e quantidade de água potável disponível, ela impacta também a produção de energia. E as principais populações que vão ser afetadas e que já são afetadas pelas mudanças climáticas são as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são exatamente as pessoas que são atendidas pela Defensoria Pública, todas as defensorias públicas. Eu queria trazer, a gente está preparando um dossiê, vou pedir para a Camila encaminhar para vocês, tem muitos dados tratando da realidade, da atualidade da emergência climática, que é uma coisa que está acontecendo agora e vai se intensificar. Alguns dados aqui para destacar para os senhores e para as senhoras. Segundo o painel intergovernamental de mudança do clima da ONU, na última década, os eventos climáticos extremos já mataram 15 vezes mais por conta de eventos extremos como chuvas, enchentes, desbarrancamentos, alagamentos, ondas de calor, etc. A Confederação Nacional dos Municípios lançou um relatório recente identificando que nos últimos 10 anos, 93% dos municípios tiveram algum episódio de calamidade ou emergência pública decretado por conta de eventos como chuvas, desbarrancamentos, alagamentos, enchentes, etc. E talvez o exemplo mais emblemático, que toca mais a Defensoria, mais atual, seja o desastre de São Sebastião, que aconteceu no começo desse ano, em que a Defensoria tem atuado e exercido um papel fundamental para a reparação dos danos. São Sebastião foi a chuva mais intensa da história do nosso país, que levou à morte de mais de 60 pessoas e um milhar de pessoas desabrigadas e desalojadas. Por tudo isso, é óbvio, é consenso científico de que a emergência climática é uma coisa atual e que se intensifica, e as instituições do sistema de justiça já estão tomando medidas para se especializar
criando estruturas para lidar com esse assunto, o que nos parece fundamental. O pressuposto é que todos os direitos humanos são afetados pela crise climática. Então, só para dar alguns exemplos, o Conselho de Direitos Humanos da ONU criou uma relatoria especializada em direitos humanos e clima. O CNJ criou o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. A Defensoria Pública da União está criando 2 instâncias no âmbito da Secretaria-Geral de Articulação Institucional para tratar de desastres climáticos. O CNMP tem um grupo de trabalho sobre mudanças climáticas e desastres socioambientais. O Conselho Federal da OAB tem uma comissão especializada nisso. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos, presidido por um defensor da União, recomendou ao Estado brasileiro que adote medidas de mitigação e adaptação das mudanças climáticas com especial atenção para as populações em situação de vulnerabilidade, que é o público atendido pela Defensoria. Ou seja, é um problema complexo que requer especialização institucional e o sistema de justiça é uma peça-chave na solução. A Defensoria Pública da União tem vocação para lidar com o aspecto humano do problema e a Defensoria de São Paulo é uma instituição de vanguarda que influencia diversas outras instituições do sistema de justiça e diversas outras defensorias, e por essa proposta da criação da coordenação pode mais uma vez estar na vanguarda do sistema de justiça e influenciar outras instituições e contribuir para a solução desse problema tão grave. Então, a gente queria destacar a importância da proposta, agradecer e desejar bom dia a todos. Muito obrigado, Rafael, pela participação no nosso momento aberto. Parabenizar mais uma vez o trabalho da WWF Brasil, o seu trabalho no Conselho Consultivo, trazendo para esse colegiado aqui um tema muito sensível mesmo, totalmente transversal, inclusive no ecossistema de justiça, tanto que as diversas instituições vêm trabalhando esse tema. A Defensoria de São Paulo, claro, com toda as dificuldades oriundas das grandes necessidades em termos de acesso à justiça em São Paulo, procura tentar coordenar ações, como foi, por exemplo, no caso de São Sebastião. Há um próximo passo que a gente entende importante, colocado para o debate na proposta de expansão também. Hoje o CONDEG vai organizar o primeiro Seminário Nacional de Justiça Climática e Defensoria Pública em Belém do Pará. Esse, de fato, é um tema na ordem do dia do acesso à justiça, acho que tem total conexão com aquilo que você nos trouxe aqui. Certamente nós vamos trabalhar aqui essas discussões mais aprofundadas no momento apropriado, mas reforçar as congratulações aqui pelo trabalho da WWF e pelo trabalho do Conselho Consultivo aqui, sempre muito, além de participativo, muito importante na construção das nossas políticas de acesso à justiça. Obrigado. Seguindo marcha aqui com a Cristina Pereira de Oliveira, representante da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia, bem-vindo e com a palavra. Obrigada. Bom dia a todas e todos. A ASDEPESP destaca hoje sua agenda de trabalhos nas últimas 2 semanas. A Assembleia Legislativa foi impactada esta semana pela chegada de 3 grandes proposituras enviadas pelo Governo do Estado na terça-feira, dia 18. Uma PEC, que transfere recursos da pasta da educação para a pasta da saúde, 2 projetos de lei. Um PL, o 1501, que trata da privatização da Sabesp, esse é o que a gente estava esperando, e outro, o PLC 138, que dispõe sobre cargos comissionados de função de confiança no âmbito da administração pública e que está sendo tratado como reforma administrativa do Executivo. A gente já esperava, mas não exatamente para agora. As entidades de classe estão se apropriando ainda das minúcias dos textos e, a princípio, não identificamos que haja implicações nas carreiras da Defensoria Pública. É importante que servidores e servidoras acompanhem esse conjunto de ataques às políticas públicas e ao próprio funcionalismo público, porque já é um indicativo de como o Executivo tratará as carreiras nos próximos anos, inclusive sobre a questão dos subsídios que a PEC coloca. Que a PEC não, que o PL coloca. O clima político no parlamento ficou instável e refletiu no funcionamento das comissões. Seguimos acompanhando essas tramitações, incluindo o PLC 55 de 2022, e articulando a construção de agendas de diálogos com lideranças partidárias e assessorias. Cabe destacar que o PLC 55 já venceu as etapas das comissões, onde recebeu pareceres favoráveis e se encontra regimentalmente pronto para entrar em votação na ordem do dia.
Todavia, o fluxo político não é linear e, no cenário atual, vislumbramos que essa votação possa vir a ocorrer literalmente no final de dezembro. Aqui na Defensoria Pública, tivemos reunião com o Defensor Público Geral no dia 29 de outubro, no dia 29, olha, estamos jogando lá para frente, no dia 9 de outubro, onde pudemos retomar pautas de interesse das categorias e iniciar uma rotina sistemática de tratativas sobre os temas, com vista a buscar caminhos para avanços nas carreiras. Aproveito a oportunidade para informar que solicitaremos, ainda este ano, nova agenda com o Defensor Público Geral, em continuidade a esse movimento. E, enquanto entidade de classe, reafirmo que a mesa permanente de negociações com a classe trabalhadora deve estar presente em todos os planos de trabalho de interessados e interessadas a ocuparem a cadeira da Defensoria Geral no próximo biênio. Mais ainda, ser critério de escolha entre votantes, uma vez que estes têm a responsabilidade de garantir a valorização de todas as carreiras, especialmente daqueles e daquelas que seguem alijados do processo interno da escolha política. Já ao longo dessa semana, iniciamos na segunda-feira, 16 de outubro, com profícua e agradável visita de cortesia ao AB São Paulo. Importante entidade de classe no Estado, fomos recebidos pela sua presidenta, Patrícia Vanzolini, com quem dialogamos sobre conjunturas e temas de interesse do quadro de apoio da Defensoria, e agradecemos o espaço e a atenção disponibilizada. Conversamos com a segunda subdefensoria acerca do ato para os plantões de recesso na capital e de ajustes para as atividades presenciais no plantão em função do novo espaço na regional criminal. Agradecemos a disponibilidade tanto da Mara, segunda subdefensora, quanto da Maíra, defensora assistente, pelo espaço de escuta e busca conjunta para os ajustes funcionais que se fizeram necessários. Também mantivemos contato com o defensor público Rafael Camarão, conselheiro relator do processo CEI 2023-20667, de interesse de servidores e servidoras. O processo adequa a deliberação 334 no que tange à atualização dos dias de compensação para 30 ao ano e 12 ao mês para o quadro de apoio, e recebeu manifestação das DPESP pleiteando a majoração do índice remuneratório para as atividades desenvolvidas aos finais de semana, feriados e recesso forense. O índice atual de 1,30 avos é irrisório e desmotiva a participação de servidores e servidoras no atendimento à população nestas datas. As DPESP propõem a aplicação de 1,20 avos sobre vencimentos, considerando referência e grau nas carreiras. Aproveito a oportunidade para agradecer ao conselheiro Rafael Camarão a sensibilidade para o pleito e a disponibilidade para essa construção. Pedimos a mesma sensibilidade aos demais conselheiros e conselheiras para essa pauta, lembrando que há um pedido dos pares para a designação de servidores para atuação nas circunscrições judiciárias, e essa majoração reverberará no apoio e na adesão daqueles a essa atividade. Assim, reforçamos o pedido para a celeridade dessa aprovação. Por fim, aproveito o ensejo para parabenizar o coordenador da Regional Norte-Oeste, defensor público Paulo André, pela ampla participação da população dos territórios na pré-conferência, onde eu estive presente como cidadã da região, servidora da instituição e militante. Cidadãs e cidadãos compareceram com entusiasmo, venceram o calor e participaram do debate da melhor forma possível. Essa presença certamente é resultado da relação que o coordenador construiu em conjunto com as equipes no trabalho cotidiano com a população. Parabenizo também as equipes de servidoras e servidores das unidades envolvidas e da administração superior que se desdobraram e venceram esse desafio, porque tinha gente demais. Obrigada, bom dia a todos. Foi muito legal. Cristina. Obrigado pela participação aqui, pela ponderação. De fato, eu até ia fazer esse registro aqui, acabei me esquecendo na fala da presidência. 3 projetos importantes que aportaram na Assembleia Legislativa de São Paulo esse ano, que certamente tomarão boa parte do fôlego das discussões naquele espaço, dos debates. Como a Cristina citou aqui, projetos de grande envergadura e, de certa forma, que vão ali certamente canalizar grandes debates. E, obviamente, que nessa conjuntura, a Defensoria Pública Geral, as demais entidades certamente trabalharão em torno do PLC 55, que é o PLC que cria o quadro de apoio, que aprimora o nosso quadro de apoio na realidade, cria tão somente a figura do analista de defensoria. E esse PL, sempre bom frisar, já aprovado pelas 2 comissões necessárias na Assembleia, estando ali, portanto, apto para ser enfrentado
na ordem do dia, então o trabalho vai se seguir ao longo dos próximos dias, semanas, enfim, até o final desse ano, principalmente, né, tentando criar cenários aí de viabilização dessa pauta. Seguindo marcha, então, com a nossa próxima inscrita hoje, que está em ambiente síncrono, então, portanto, está acompanhando aqui a nossa sessão ordinária do Conselho, dando as boas-vindas à nossa colega Jaquelina Marcele Alves Amaral, defensora da unidade São José do Rio Preto. Bem-vinda, Jaqueline, ao nosso Conselho Superior. Está conseguindo nos acompanhar? Ouvir? Sim, estou acompanhando. Nós também, então fique à vontade, Jaqueline. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Jaqueline, né? Sou defensora aqui em São Paulo. Eu fui aprovada no 8º concurso, realizado em 2019, e eu inicio minha fala ressaltando que eu sempre sonhei em ser defensora pública, desde a graduação eu me dediquei para esse sonho. Então, não é fácil para mim estar aqui nesse momento hoje, é muito difícil, mas isso só reforça o quanto que eu quero continuar fazendo parte dessa instituição. A minha situação é que, durante o concurso, a minha inscrição foi indeferida em razão da prática jurídica, eu impetrei o mandado de segurança, consegui eliminar, continuei no concurso, fui aprovada. Em segunda instância, no Tribunal de Justiça, eu ganhei a ação de forma unânime, porém, depois a Defensoria entrou com embargo de declaração, com recurso extraordinário e com agravo em RE. E aí, aproximadamente um mês, teve uma decisão monocrática que me foi desfavorável, e atualmente o processo está concluído para designação de data para julgamento do agravo interno que eu interpus. Durante esse período, eu tentei algumas vezes dialogar com a administração, inclusive antes da minha posse, eu tentei dialogar para evitar, né, essa quantidade de recurso, e também depois da decisão, tentei fazer propostas administrativas, enfim, mas infelizmente não foi possível, e por isso que eu estou recorrendo, né, ao Conselho para tentar solucionar a questão. Eu destaco que eu tomei posse em 18/2/2022. Quando eu tomei posse, já haviam passado 2 anos da inscrição definitiva. Eu já contava com 4 anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a inscrição definitiva. Além disso, estou atuando como defensora há 1 ano e 8 meses. Eu já apresentei 3 relatórios de estágio probatório nesse tempo, sem nenhum fato desabonador. Além disso, junto ao processo que eu protocolei no SEI, a petição que eu apresentei ao Conselho, eu juntei a declaração dos meus colegas da unidade, reforçando a minha aptidão e o meu interesse na permanência, bem como eu vou juntar uma declaração dos meus colegas do 8º concurso, que também se mostraram favoráveis, solícitos, diante da minha situação. Eu ressalto que a minha situação da questão da prática, ela foi trazida no 7º concurso, uma candidata em situação absolutamente idêntica à minha, impetrou um mandado de segurança, e a Defensoria não apresentou nenhum recurso, nem mesmo apelação. A ação foi julgada em reexame necessário, e essa candidata faz parte da instituição hoje. Além disso, no meu concurso, foram impetrados mandados de segurança em relação a matéria diferente, e a Defensoria achou por bem não apresentar nenhum recurso para os tribunais superiores. Então, eu fui a única candidata que teve essa quantidade de recursos, né, um ED, um RE e um agravo em RE. Então, o meu pedido ao Conselho é embasado, inclusive, em outras instituições. Eu juntei o precedente na minha petição, com destaque para o MP Rio, que o Conselho Superior, em situações de candidatos que também não completaram a prática, mas que, posteriormente, completam, o Conselho decide por validar a inscrição dessas pessoas, validando após, permitindo que eles continuem na instituição. Eu, inclusive, juntei na petição o link do vídeo e fiz referência a 1 minuto que eles falam isso, eles comemoram a entrada de outro membro na instituição, que não tinha a prática no momento da inscrição, mas considerando que ele completou durante esse período, a própria instituição reconhece que a norma, ela atingiu sua finalidade, que insistir nisso seria aplicar uma norma com um fim em si mesmo, tendo em vista que, no meu caso concreto, por exemplo, quando eu tomei posse, eu já tinha prática jurídica, inclusive um período além do exigido no edital, eu já estou exercendo a função de defensora, inclusive, a título de exemplo, em 6 meses eu participei de 172 audiências. Então,
Diante dessa situação, eu peço que o Conselho possa analisar o meu caso, que eu possa permanecer na instituição, que eu realmente tenho interesse. Eu estou há 4 anos lutando para poder estar aqui, para poder continuar o meu sonho de ser defensora pública em São Paulo, e eu espero o apoio de todos. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, tentei colocar tudo na petição, mas caso falte alguma informação, alguns conselheiros queiram algum complemento, eu estou à disposição, e eu agradeço pela atenção de todos aqui hoje. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Acho que esse conselho agradece, enfim, sempre, né, acolhedor com os colegas. Jaqueline traz uma situação dela, obviamente, que aflitiva do ponto de vista jurídico, do ponto de vista funcional, trouxe o histórico, né, jurídico dessa questão. Então tem elementos aqui que o colegiado certamente vai enfrentar no momento oportuno, situação muito complexa, envolve certamente aqui pinceladas jurídicas, constitucionais, do regulamento da Defensoria Pública, mas enfim, a gente vai aprofundar aqui com certeza as discussões desse caso, mas agradeço bastante, Jaqueline, mais uma vez, a sua participação, parabenizar também pelo trabalho que vem sendo feito por você e pela unidade de São José do Rio Preto. Conselheiros, conselheiras, seguindo marcha aqui com o nosso momento aberto de hoje, aliás, momento aberto não, encerrando o nosso momento aberto, e por isso nós temos que suspender por breves instantes a nossa sessão para que o novo link seja restabelecido, né, seja estabelecido. Então, estão suspensos os trabalhos, poucos instantes retornaremos.